Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Na edição de hoje temos como convidada a professora Ana Paula Loureiro, licenciada em Línguas e Literatura Modernas, variante de Estudos Portugueses e Ingleses, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Mestre em Bibliotecas Escolares e Literacias do século XXI, Microsoft Innovator e Educator Expert. Trabalha atualmente no Colégio Maristas de Carcavelos e é também formadora de professores. Pronto, vamos começar por aqui, por estes últimos alunos, por este grupo de quem se tem falado tantas vezes, ou se tem falado muito nos últimos tempos. É uma atividade assim que é difícil trazer agora algum glamour para o mundo dos professores, não é? Faz-me lembrar um pouco quando há muitos anos, quando fui à inspeção e vinham aquelas forças, os ramos das Forças Armadas, não é? Havia os Rangers e os Fuzileiros, só um tolo, um maluco é que se lembrava de ir para ali. Isso não está a acontecer à profissão de professor? Primeiro de tudo agradecer o vosso convite, é um gosto de estar aqui neste podcast tão interessante que eu tenho acompanhado e que nos traz sempre ideias tão interessantes. Realmente neste momento trabalhar com professores não é fácil, mas eu acho que os professores são naturalmente resilientes. Aliás, nós vimos durante a pandemia que a escola continuou a funcionar logo naquele início, muito graças aos professores, às diligências dos professores, à aprendizagem que fizeram naquelas ferramentas digitais que não dominavam. Muitas das escolas nem sequer tinham os sistemas na altura a funcionar e fizeram-no de um dia para o outro. Há várias escolas em que isso aconteceu e o que é certo é que a escola continua a chegar aos alunos, continua a chegar aos pais, não é? Abrimos as portas das nossas casas e eles entraram por lá dentro e continuamos ali. Daí eu considerar que realmente os professores são muito resilientes e a formação de professores também entra muito nesse caminho. Portanto, há alguma formação que os professores, se querem mudar de escalão, têm realmente de fazer. Mas o que eu verifico nas formações que vou dinamizando, a maioria delas no âmbito da capacitação digital de docentes, o que se verifica é que realmente há colegas que entram nestes cursos com o intuito de ter os créditos para subir de escalão. Exato. E progredir na carreira, mas o que é certo é que depois se entusiasmam. Entusiasmam-se, levam para a sala de aula aquilo que estamos a aprender na formação. As nossas formações, eu falo sempre no plural porque trabalho com um grupo de formadores nos centros de formação e trabalhamos muito em colaboração. E eu acho que é isso que faz sentido, quer na escola, quer no âmbito da formação, quer com os alunos em sala de aula. Esse trabalho colaborativo é essencial. E realmente nós verificamos isso, verificamos que os professores vão um bocadinho de pé atrás, por vezes, e vão... Pouco obrigados, tem de ser. Sim, e conscientes dos problemas que existem, não é? Porque por vezes não há máquinas e uma aula digital com recurso a ferramentas pedagógicas digitais demora muito a planear, demora muito a criar e passa num ápice. Portanto, há recursos que nós demoramos horas a criar e que depois a utilização efetiva por parte dos alunos é diminuta e, portanto, são coisas que nos dão muito trabalho a criar. Mas o que é certo é que depois o benefício é tremendo e vemos que realmente os alunos retiram muita motivação também. Melhoram-lhes muitas aulas. Muito. As aulas... Mas olhando ainda para este cenário, não é? De afastamento, a professora arrisca-se a ficar sem alunos professores daqui a uns anos, não é? Há tanta pouca gente a querer ser professor. Não há agora, não vai haver uma maior dificuldade, ou já está a haver uma maior dificuldade de reter talentos nesta área onde eles são tão precisos? Com certeza. Eu acho que nós vamos entrar aqui numa fase muito difícil para o ensino. E principalmente porque há uma geração, que é a geração da minha mãe, a geração dos meus professores, que se está a reformar. E que vai ser muito difícil conseguirmos colmatar todas essas falhas. E não, realmente, em termos de formação de professores e formação inicial de professores, é uma profissão muito pouco atrativa, por todos os motivos e mais alguns. E atenção, que eu não acho que tem só a ver com dinheiro. Sim. Não acho que seja isso. Acho que é uma profissão que não é considerada pela sociedade em si. É uma profissão que deveria ser mais valorizada. A estabilidade na carreira. A estabilidade na carreira, portanto, é outro fator essencial. O respeito em sala de aula
quer pelos alunos, quer pelos pais, que às vezes o mais difícil não é propriamente lidar com os miúdos, mas é lidar com os encarregados de educação, com as famílias. E a verdade é que vai haver aqui uma dificuldade crescente. Eu vejo pelos meus alunos, os meus alunos mais velhos são miúdos que estão neste momento com 27, 28, 29 anos, e o que é certo é que eu não tenho ninguém que tenha ido para a área da educação. E para mim isso é preocupante, porque eu acho que até teria ali talentos, mas que será uma profissão que à partida é logo colocada de parte. Concorda com aquela ideia que alguém muito difundida, não é? Que se está a matar a escola pública. A professora disse há pouco que trabalha numa bolha, sabe? Sim. Tudo, não é? Eu trabalho numa bolha, estudei fora da bolha. Sou aluna de ensino público, ensino público na província, uma escola fantástica, a Escola Secundária de Mangualde, que agora é a Escola Secundária Feliz Mina Alcântara, que foi uma escola que marcou muito o meu percurso. Também andei no ensino público em termos de universidade. Mas a minha experiência efetiva como professor é sempre no ensino privado, e é o que eu digo, eu vivo numa bolha. É a primeira coisa que eu digo nas minhas formações aos meus formandos, é exatamente é isso. Eu vivo numa bolha, a minha realidade é uma realidade em que eu tenho computador, os meus alunos têm computador, eu tenho uma rede estável dentro do colégio e, portanto, não tenho os problemas que existem na escola pública, porque na escola pública existem muitos problemas. Agora, no âmbito da capacitação digital de docentes, também foram distribuídos os computadores aos alunos, aos professores, e depois há aqui casos muito específicos, não é? Porque cada realidade é uma realidade e devia haver uma adaptação a cada escola, porque as escolas não são todas iguais, não é? Eu costumo Contou-me aquela história há pouco dos computadores dos alunos. Eu costumo falar num exemplo de um colega formando, portanto, o conhecimento que eu tenho dos problemas da escola pública são na segunda pessoa, não é? E, portanto, um formando que me estava a dizer que os alunos de primeiro ciclo já tinham todos computador, alunos de quarto ano. E olha que fantástico. Então vai fartar-se de fazer aqui coisas para depois aplicar em sala de aula. Ela, Ana Paula, não vai ser possível, porque realmente os meus alunos não levam o computador para a sala de aula. E eu, então, mas porquê que o computador não vai para a sala de aula? Os alunos vão para a escola a pé e os pais têm medo que eles sejam assaltados. E vai a Ana Paula, resolve logo tudo, não é? Então, mas porquê que os computadores não ficam na sala de aula? Não ficam na sala de aula, não ficam na escola, porque a escola volta também assaltada. E, portanto, como é que se resolve uma situação destas? Tem que se criar meios, criar formas realmente de dar resposta às situações concretas. E aqui entram os nossos colegas de TIC, não é? Que têm um papel essencial e que fazem muito por carolice, dão muito apoio por carolice, quer a nós, quer aos alunos, entre a organizarem-se como deve ser os espaços onde devem ficar esses computadores, se realmente são para ficar em sala, em escola. Portanto, tem que se criar as condições efetivas para conseguirmos avançar de forma consolidada nesta capacitação. Não acha que estamos, pegando nessa relação privada, estamos a criar duas realidades completamente distintas? Olhamos para o privado com públicos muito mais homogéneos. Sim. Para onde está aí também uma massa crítica, grupos mais exigentes, capazes de intervir na escola e exigir mais também das escolas, e estamos a deixar públicos muito diversificados e grupos sociais mais heterogéneos, mas também com menos capacidade de intervir para ajudar a escola a melhorar no público. Completamente. É uma coisa que me preocupa efetivamente, porque para mim a escola é um elevador social, não é? Vai ser a escola que vai permitir que um aluno que não tem acesso a tanto conhecimento, a tanta cultura em contexto da sua casa, não é? A escola vai ser a forma dele elevar em termos sociais. E o que é certo é que neste momento eu julgo que estamos aqui a ter um problema efetivo de diferença entre quem consegue pagar uma escola pública, quem consegue pagar uma escola privada e quem não consegue pagar. Sim, é que o elevador do público agora já só vai até o primeiro andar e o outro vai até o último. Completamente. Está a começar a ser... Eu dou-lhe o exemplo, é assim, obviamente que os professores têm todo o direito à greve, não é? E eu acho que os direitos pelos quais eles estão a lutar, eu estou completamente solidária com eles.
Mas o que é certo é que há muitas aulas que não foram dadas, não é? E com todo o direito por parte dos professores, não ponho isso em questão, e tenho a certeza absoluta que muitas dessas coisas foram compensadas em muitas situações, não é? Mas o que é certo é que, e eu vivo essa realidade, há muitos pais que, mesmo não tendo efetivamente um poder económico superior, estão a optar por colégios privados, pelo menos aqui na zona onde eu me mexo, que é a zona de Cascais e de Sintra. Portanto, há muitos pais daquela classe média que realmente está a apostar em investir num colégio privado, exatamente para prevenir esse tipo de situações. Aqui uma questão em relação à escola pública, para não entrarmos agora nos debates da luta dos Claro. professores, mas olhando para o conceito de escola inclusiva, não é? Alguns dizem que o grande problema da escola não ser tão inclusiva como devia é a falta de preparação ou de formação, necessidades maiores de formação dos professores. E outros dizem que isso não vai resolver tudo porque há um excesso de burocracia e de trabalho que não é praticável por qualquer professor. Qual é a sua visão no meio disto tudo? Eu acho que os professores neste momento estão assoberbados de burocracia. E a escola inclusiva também trouxe isso. Trouxe uma parte burocrática que era feita, se calhar, de uma outra forma e que neste momento é feita com papelada, que nós temos de fazer e temos que fazer para os conselhos de turma e depois temos que fazer a avaliação e depois temos que fazer a monitorização, etc. E realmente estamos a perder tempo, entre aspas, com determinada burocracia que não vai acrescentar nada efetivamente ao processo de ensino-aprendizagem desses alunos que realmente retiravam muito mais de nós se estivéssemos sentados ao pé deles a verificar, por exemplo, em termos de expressão escrita, como é que estão a evoluir, do que estarmos a fazer a avaliação num documento que temos que entregar, não é? E aí entra também a história de haver mais apoios em termos de, por exemplo, professores de educação especial, que estejam ali efetivamente para acompanhar aqueles alunos, porque não é fácil para um professor que tem vários alunos com necessidades muito específicas em contexto de sala de aula, conseguir dar resposta a todas aquelas necessidades, não é? Portanto, uma aposta também em professores de educação especial, acho que poderá levar aqui Uma das coisas que me impressiona nisto tudo é que muitas vezes chegamos ao 10º ano e vemos serem identificados determinados problemas ou necessidades em alunos que não foram identificados até lá. Isso levanta-me aquele problema que os professores estão assoberbados de trabalho, têm de fazer tantos registros, tantas observações, tantas análises, tudo com uma caneta, com um papel, de aula em aula, à noite, em casa, preparar isto, preparar aquilo, e é óbvio que muitos alunos podem passar anónimos pela escola, do início ao fim. Há pouco falava-lhe sobre isso. Não acha que faz falta também uma revolução tecnológica para esta dimensão do trabalho do professor? Sim, completamente. Esta parte burocrática, se realmente fosse alavancada por uma tecnologia que nos ajudasse a fazer análise dos testes como deve ser, a fazer um registro da participação dos alunos em sala de aula, portanto, e fazer isso de forma integrada, o conselho de turma inteiro, a escola inteira. Portanto, isto é uma mudança de práticas também. É uma mudança efetiva de práticas em que realmente as tecnologias também nos poderão ajudar nessa parte da burocracia. Sim, porque em tantas outras atividades já foram assimiladas, mas na escola ainda não. Na escola, a estrutura, não estou a falar de cada professor, porque isso não é possível, mas há muitos elementos que um professor não consegue observar, não consegue registrar e também não consegue partilhar. Exatamente. E então a informação perde-se ao longo do Vai-se perdendo ao longo do circuito. percurso, não é? E, portanto, acho que realmente a tecnologia aí poderá ser uma mais-valia. Olhando para a dimensão atual das turmas, que falámos há pouco, não é? E com estas necessidades de uma escola inclusiva para todos, não é um certo convite a algum facilitismo, porque é impraticável, tal como nós a estamos a implementar, com tanta diversidade, com uma dimensão de turmas tremenda, com tantos registros, não é um certo convite a algum facilitismo? Eu continuo a bater na mesma tecla que eu acho que os professores são heróis. Sim. Os professores Não estou a dizer são que são facilitados, estou a dizer que é um convite. Sim, com certeza. Mas o que é certo é que os professores tentam efetivamente dar resposta em sala de aula a tudo aquilo que se lhes apresenta. Conseguem. Eu acho que tentam.
Mas há situações em que realmente não é fácil conseguirmos chegar a todos. E tem exatamente a ver com isso, com o tamanho das turmas, a diversidade de alunos que nós temos em sala de aula. Aqui na zona de Lisboa, não estou a dizer em particular na realidade em que eu mexo, temos, por exemplo, os imigrantes, não é? Nós temos turmas em que há 6 e 7 nacionalidades. Como é que se dá resposta a tudo isto? Portanto, não é fácil. E realmente podemos aqui a determinada altura deixar passar determinadas situações, como estava a dizer há pouco, de chegar a um 10º ano e não estar identificado, como ter a necessidade de um RTP, por exemplo. Somos seres humanos, no fundo, não é? Sim. E lidamos com seres Mas eu humanos. estive a ver o perfil não é? O perfil de um professor na educação inclusiva e acho que deve ser a única área em que se pede que todos os professores sejam, vá lá, usando uma figura, um Ronaldo, ou seja, Completamente. na verdade, o sonho da escola é montar uma equipa só de Ronaldos. Ora, isso não existe em lado nenhum. Não existe, é impossível, é impossível. E da forma que estamos a caminhar, em que há cada vez mais dificuldade em encontrar professores com a formação adequada, atenção, nós vamos começar aqui a entrar numa crise em que vamos ter em sala de aula professores que não têm efetivamente a parte pedagógica feita em contexto de formação inicial. Eu acho que vamos caminhar um bocadinho para isso. Aliás, eu recordo-me quando era miúda que cheguei a ter professores que não tinham a parte das cadeiras psicopedagógicas realizadas, não é? E essa parte que também é muito importante. E estamos a caminhar para isso. Portanto, Ronaldos vai ser difícil de Pois, mas é termos. que, tal como lhes estamos a dar as condições de trabalho, atualmente, excetuando a parte do ordenado, Claro. os Ronaldos então não vão querer vir para ali, mas De é isso todo. que nós queremos. Claro, claro que É sim. impossível um professor. Basta olhar para o perfil que é exigido hoje em dia a um professor. Completamente. Aliás, eu acho que é também um bocadinho por isso. Quem tenha um brilhozinho ou gosto pelo ensino, que se calhar a ver tudo o que está à volta, porque dar aulas não é só estar em sala de aula. Eu de 45 em 45, ou de 50 em 50, ou de 90 em 90, eu tenho um público novo à minha frente. Não é? Exatamente. E tenho um público novo, com necessidades diferentes, independentemente de eu estar bem disposta ou mal disposta, eu vou ter de dar resposta ali àquela realidade e depois vou para casa, ainda tenho mais não sei quantas coisas para fazer, preparar as aulas para o dia seguinte, dar feedback relativamente a trabalhos que foram realizados, portanto, há tudo isso, falta fora a burocracia dos RTPs e companhia, portanto isso Acho que estamos não a é conseguir fácil. afastar ainda mais alguns jovens Acho que é da por aí. carreira. Estamos a conseguir agora. Com esta entrevista, acho que vamos conseguir. Não, por favor, venham. Mas estávamos, voltando agora um bocadinho à tecnologia, a professora já esteve envolvida em vários projetos que integram tecnologia em sala de aula e não só, depois falaremos também do e-learning. Isso ainda chama mais atenção para a necessidade de formação, porque juntar tecnologia e trabalho colaborativo, não é, com pedagogias ativas em sala de aula, é quase brincar com o fogo, porque o professor perde um bocadinho, pelo menos na metodologia tradicional, perde o controle Claro. que pensava ter dentro de uma sala. Exatamente. É assim, nós, para já, quando eu estou a dar formação, eu gosto sempre de pegar na parte teórica que sustenta o que nós estamos a fazer, não é? Porque a ferramenta A, B ou C não é só utilizada porque é a ferramenta A, B ou C, porque é bonitinha e vamos lá usar isto. Há todo um contexto teórico, uma base teórica que sustenta a utilização daquelas ferramentas. E aí sim o professor deixa de estar no púlpito, não é? A controlar a aula e a fazer a sua lição e deixa de estar a controlar tudo, não é? Portanto, o papel ativo passa para o aluno, não é? Então, se estivermos a trabalhar de forma colaborativa, portanto, ainda dá mais trabalho, porque vamos ter de estar a monitorizar todo o trabalho que é realizado, e se estivermos a utilizar ferramentas pedagógicas digitais, ainda mais trabalho dá. O que eu costumo também passar sempre aos meus formandos, colegas, é que nós não precisamos dominar totalmente as ferramentas todas que utilizamos, não é? Portanto, uma coisa que nós temos que dominar efetivamente é a plataforma institucional que a nossa escola adotou. Sim. Isso acho que é essencial. E depois, a partir daí, obviamente, sugerir a utilização de determinadas ferramentas também, obviamente, tendo sempre em conta aquilo que foi definido pela escola, mas não podemos querer dominar tudo. Eu costumo dar o exemplo, Minecraft. Eu não gosto de Minecraft. Eu não posso dizer isto, porque eu sou pronto. Mas eu
pessoalmente não me dá gosto nenhum estar a criar mundos. Pronto, é uma coisa que não me dá gosto, tenho que o confessar. Mas não é por isso que eu não tenho, por exemplo, uma floresta do Cavaleiro da Dinamarca que foi criada por um aluno absolutamente espetacular. E porquê? Porque o aluno me veio sugerir ao professor o que é que acha de eu criar a floresta do Cavaleiro da Dinamarca em Minecraft. E eu, olha, acho que sim, avança. Sabes que a professora não te vai conseguir ajudar porque não domina de todo o Minecraft. O que não quer dizer que ele não use. Não possa trabalhar E com que não isso. possa trabalhar efetivamente com a ferramenta. E, portanto, é isso também que eu costumo passar aos meus formandos, formandos/colegas. Não é por os vossos alunos irem criar uma apresentação em Canva, em Genially, em Prezi, ou se vão criar questionários gamificados em Kahoot, ou quizzes, Wordwall, vocês não precisam dominar todas as vertentes, não é? Podem fazer a sugestão, dar ali aquela ajuda inicial, mas depois eles podem ir mais além. Aliás, eu aprendi, por exemplo, há uns anos atrás, com uma aluna, como é que se partilhava um Prezi para se colaborar todos ao mesmo tempo. E acho que isso também é uma mais-valia tremenda. Os nossos alunos Construírem eles as apresentações. construírem as apresentações, irem mais além e ensinarem-nos. Eu estou farta de aprender com alunos. Portanto, farta não, nunca me Sim, mas farto. é uma Mas força de expressão. eu já aprendi imensas coisas com alunos e com formandos também, e tenho todo o gosto porque acho que realmente é com essa partilha que vamos sempre mais além, até porque as ferramentas estão sempre a modificar. E era aquilo que estava a dizer há pouco, logo no início, que os professores também fogem muitas vezes disso, julgo eu, ou alguns professores, porque dá muito trabalho preparar, usando tecnologias, uma aula e ela rende pouco. Não é? Vai-se ver, rende pouco, mas se a partir daí usarmos as tecnologias para eles construírem conteúdos e aprendizagens, Claro que sim. já poderá... Já se pode alavancar também a tecnologia. Primeiro, realmente o que estávamos a dizer há pouco, que preparar uma aula com recurso a ferramentas pedagógicas digitais é uma aula muito demorada, principalmente quando ainda não dominamos efetivamente a ferramenta. Uma das coisas que eu costumo também aconselhar sempre é partilharem os recursos. Não é? Portanto, eu em vez de estar a preparar um recurso que vou utilizar com a minha turma de sétimo, porque é que não é de partilhar com a colega e, para além de ser utilizado com aquela turma em particular, vai ser utilizado com as turmas todas daquele ano. E, portanto, essa parte da partilha eu acho que também é essencial. E costumo sempre aconselhar não só termos os drives partilhados com os testes, as fichas em Word, as grelhas em Excel, etc., Pois. mas termos também recursos Eu ia criados. perguntar se só defendem trabalho colaborativo para os alunos ou Não, se também de os todo. professores... De todo. E digo-lhe uma coisa, da experiência que eu tenho ouvido dos meus formandos, colegas, é que realmente a maioria das escolas neste momento está a trabalhar assim. É raro o formando que me diz, nós não trabalhamos no Drive. Portanto, a maioria das realidades com que eu tenho lidado trabalham nos Drives. Estamos a falar público, privado, tudo? Público e privado. Aliás, Ok. os meus formandos são São todos todos do Ok. público. Portanto, trabalham nos Drives, ou Google ou Microsoft. Portanto, neste momento há escolas que efetivamente ainda usam a Moodle, mas a maioria delas neste momento está ligada ou à Google ou à Microsoft, e o que é certo é que as pessoas trabalham de forma partilhada. Os conselhos de turma têm os documentos partilhados, os departamentos têm os testes, as planificações, etc. E eu Também costumo houve um dizer... salto tecnológico nos últimos anos. Eu lembro-me, eu Com a também tive más pandemia. experiências com o Moodle. Se calhar não devia estar a dizer isso, mas eu tinha... Deu certo. A pandemia trouxe-nos isso. Ok. Eu acho que a pandemia foi terrível para todos nós, como é óbvio. Foram momentos aos quais não queremos voltar, mas este alavancar da tecnologia e o trabalhar em documentos partilhados, principalmente essa parte. Eu recordo-me, há uns anos atrás, que era o teste 1 que tinha a versão 1, versão 2, versão 3, versão final, versão finalíssima. Este é que é o final, não é? Sim. E neste momento trabalhamos todos no mesmo documento e, portanto, é muito mais prático. Sim. E nas escolas, eu julgo que efetivamente isso está a ser utilizado. E veio de encontrar aquilo que estávamos a falar há pouco, que é a necessidade ainda de uma revolução tecnológica que dê às avaliações um trabalho colaborativo, dê às percepções, partilha e análise de dados. Essa parte eu acho que sim, acho que as pessoas não têm que ir para casa fazer tabelinhas. Sim, precisávamos efetivamente de uma ferramenta integrada, não é? Que nos ajudasse a fazer essa parte da avaliação de todos esses pormenorzinhos que nós vamos vendo em sala de aula, não é?
vamos registando. Até porque, por exemplo, com este trabalho de pedagogias ativas é muito mais difícil o registro, porque as coisas seguem caminhos muitas vezes imprevisíveis. Por isso é que por acaso é uma estratégia que eu costumo adotar sempre, quando estamos a trabalhar de forma colaborativa, que é, no final de cada aula, cada aluno, independentemente de estarem a trabalhar em grupos ou em pares ou em trios, cada aluno tem que fazer uma reflexão sobre o trabalho que realizou ao longo daquela aula. Portanto, fica ali um registro, eu depois também vou verificando, para além da verificação que vou fazendo também depois ao longo da aula, mas acho que é importante eles pararem para pensar sobre o que é que produziram e já sabem que ao longo das aulas dedicadas àquele projeto vão ter esse momento em que têm que realmente parar para refletir sobre o que é que realizaram. E também a professora às vezes pode ter surpresas, como disse há pouco, não é? Ou achar que deu uma aula num determinado sentido e ter outra percepção. E ter outra percepção, exatamente. Ok, eu vou dar aqui um salto, não temos já muito tempo, e vamos falar um pouco sobre bibliotecas e literacias no século XXI. Tem a ver um pouco com... Antes de falar mesmo de bibliotecas, por exemplo, de vez em quando aparecem um desses textos, umas reflexões sobre o impacto negativo dos telemóveis, smartphones nos alunos, que devemos restringir, devemos tirá-los das salas de aula. Acha que isso faz algum sentido? Principalmente numa época em que isso já parece absolutamente impossível de fazer. Claro, eu acho que depende muito de para que é que o telemóvel vai ser utilizado. Eu dou o meu caso particular. Portanto, os meus alunos têm todos computador ou tablet em sala de aula. Portanto, tudo o que eu preciso que eles realizem em termos digitais, abrem o computador e fazem, certo? Há muitas realidades em que isso não acontece. E aí, o telemóvel, com certeza, que é uma mais-valia em sala de aula, porque vai ser utilizado para realizar algo pedagógico. Agora, em contexto de intervalo, eu acho que já faz toda a diferença. E é aí que nós temos que ver muito bem a diferença de utilização do telemóvel. Quando nós temos os nossos alunos com a possibilidade de utilizarem os telemóveis no intervalo, há uma diminuição considerável de brincadeira no recreio e de convívio entre eles. E, portanto, nós temos que ver muito bem para que é que o telemóvel está a ser usado. Se realmente está a ser usado para um fim pedagógico, acho que sim, senhor, que deve ser usado em sala de aula. Se o telemóvel vai para a escola única e exclusivamente para ser utilizado para jogarem os joguinhos deles, ou até para os grupos do WhatsApp, que às vezes até trazem ali algum conflito, portanto, acho que nós pais, e aí também tem que ser o próprio encarregado de educação a fazer a monitorização dessa utilização. Portanto, em termos pedagógicos, sim. Em termos sociais, eles precisam de brincar. Sim. Precisam de brincar mesmo. E isto surgiu agora para terminarmos com a questão das bibliotecas. Qual é o futuro da biblioteca escolar? Que é uma área que a professora já estudou. Neste século, agora, a partir de agora, não é? Nós temos, por um lado, agora temos o ChatGPT, que se calhar é só daqui a uns anos, daqui a pouco tempo vai ser uma ferramenta arcaica. Claro. Já com as várias versões, não é? Sim, e temos noutros países, para já, embora aqui de vez em quando se fala, proibições de livros, quer dizer, as bibliotecas são um espaço que até podem afetar, fazer mal às crianças, alguns livros. Queremos alterar livros. O que é que sobra para o futuro? Para que é que serve uma biblioteca escolar hoje em dia? Eu acho que as bibliotecas têm um papel essencial e vão continuar a existir. Agora, o que poderá acontecer é passarem para uma onda mais digital. E já há exemplos cá em Portugal, até na área das bibliotecas escolares, de atividades que são muito realizadas online. Temos os e-books, não é? Quantos de nós é que também já não faz leitura em ecrã? Eu julgo que o livro físico, propriamente dito, não vai deixar de existir de todo, até porque eu acho que a mistura entre o analógico e o digital é que fazem a diferença. E aí as bibliotecas continuarão, com certeza, a ter o seu papel. Os nossos alunos estão a desabituar-se da leitura por causa dos telemóveis. Eu acho que isso é uma realidade que todos nós estamos a assistir e que está a ter consequências não só na área do português, mas na área de todas as outras disciplinas. Sim. Portanto, um aluno que lê menos, um aluno que não tem tanto acesso a vocabulário novo, o vocabulário novo que nós aprendemos é a partir do livro, vai ser um aluno que não vai conseguir interpretar como deve ser, vai ser um aluno que vai ter muita dificuldade em perceber realmente um pequeno texto que lhe é apresentado. Aquela questão de os alunos muitas vezes nem sequer lerem as instruções, nem lerem, nem interpretarem o enunciado de uma prova.
É verdade, e portanto eu acho que aqui temos um papel essencial, escola e pais, porque a leitura é motivada pelo exemplo. Portanto, eu como mãe, se tiver hábitos de leitura, a minha filha vai-me ver com o livro na mão e se calhar vai pegar num livro e também vai ler. Mas atenção que o livro até pode ser digital, Sim. não é? Portanto, acho que devemos aqui ir balizando também essas coisas. E na escola, e atenção que o Plano Nacional de Leitura tem uma série de projetos muito interessantes, por exemplo, os 10 minutos a ler, é um projeto que está a ser dinamizado em várias escolas, em que o dia começa com 10 minutos de leitura. E, portanto, o que pode às vezes ser ali uma obrigatoriedade, se calhar depois vai até transformar-se num gosto, porque o gosto da leitura é algo que se cria. Sim. E, portanto, eu acho que é muito importante. Eu sou muito pelas tecnologias, mas não quer dizer que não seja pela leitura. Pelo contrário, eu sou muito pela leitura. A leitura poderá ser feita em ecrã, poderá ser feita em livros, mas tem de ser feita e tem de ser motivada. Mas não acha que vai ser cada vez mais difícil estimular os alunos a ler, principalmente olhando agora para a inteligência artificial, em que lhes formulam respostas, Completamente. em que criam respostas originais, em certo sentido, Sim, não? Pelo menos que não sim. existem, não original, não é? Cada vez vai ser mais difícil, não tenho dúvidas, mas também estou convencida de que se conseguirmos criar aqui momentos em que eles verifiquem realmente que estão a retirar prazer da leitura, acho que é muito por aí. Não só a obrigatoriedade, nós professores de português temos sempre no início do ano uma lista de leituras obrigatórias e sugestões de leitura, etc. Eu, a determinada altura, deixei de apresentar essas listas aos meus alunos, porque eu quero que eles leiam por prazer. E a leitura pode ser feita de acordo com as temáticas que lhes interessam, e eu acho que é por aí que nós temos de ir. Okay. Se queremos efetivamente combater o resto que para aí vem. E se calhar responde àquela última pergunta que eu lhe ia fazer, não é bem pergunta, mas era uma reflexão, não é? Daquele estudo que saiu há pouco tempo, talvez 2 anos, não sei, em que 60 e muitos % dos portugueses não tinham lido um único livro. Ok, era um livro impresso. Sim. Nesse ano. Foi no ano passado, julgo eu, na altura do verão. Mas não deixa de ser assustador. O que é que a escola pode fazer nisso? Ou que culpa tem a escola nisso? Eu acho que aqui a escola poderá optar por fazer realmente programas em que motiva a leitura. Esses 10 minutos a ler, por exemplo, acho que é uma coisa que poderá ser realmente uma estratégia muito interessante. E o levar os pais à escola também. Isso é outra coisa que eu não falei ao longo da entrevista, mas que eu acho que é muito importante. E aqui na leitura, não só na parte da tecnologia, os pais perceberem como é que nós estamos a utilizar a tecnologia para os filhos aprenderem mais, aprenderem melhor e estarem adaptados à realidade, mas também na leitura. Portanto, levarmos os pais à escola, criarmos até clubes de leitura com os pais. Portanto, será uma forma de haver aqui uma colaboração. Nós, sem termos os pais do nosso lado, não conseguirmos ir mais além. Eu acho que essa é também mais uma das consequências negativas desta dicotomia privado-público, é que estamos a tirar do público os pais que poderiam participar mais e, ao mesmo tempo, ajudar a mudar a escola. É verdade. E não acha que a escola, por exemplo, em algumas escolas onde... Eu não gosto da palavra, mas pronto, um pouco onde há mais problemas ou relações mais difíceis, os professores, não vou dizer professores, a escola em si nem quer assim tanta proximidade com os pais, porque acha que isso ainda amplifica os problemas. Com certeza. Portanto, isto há contextos e contextos, por isso é que eu costumo dizer sempre que cada caso é um caso e aqui os diretores de escola têm um papel essencial em aferir o que é que poderá ser realizado para aquela comunidade em particular, e a comunidade não é só a escola e os professores e os alunos que se lá mexem, mas tudo o que está à volta. E, portanto, aí tem que ser mais um trabalho mais pormenorizado e mais efetivo e mais específico para aquela realidade em particular. Ok. Professora Ana Paula, tínhamos aqui muitos outros assuntos que podíamos estar a falar, mas isso era ficar aqui mais 1 hora, mas assim podemos voltar a conversar um dia destes. Okay. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigada, foi um gosto estar aqui convosco. Igualmente. Até à próxima. Quanto a nós, até um próximo programa.